Bora contar também que Paulo André vai ficar no cargo de diretor executivo de futebol do Cruzeiro de forma interina até que a Raposa encontre um substituto para Pedro Martins, anunciado nessa quinta-feira como o novo homem forte do futebol do Vasco. Paulo André, que inclusive concede entrevista nessa sexta-feira à 1 da tarde. Já o Pedro Martins, que deixou o Cruzeiro nessa quinta-feira, contratou 68 jogadores em sua passagem pela Raposa. Tudo isso desde janeiro de 2022. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar a sua avaliação. Que nota você dá para o trabalho do Pedro Martins? Só para terminar sobre esse assunto, é legal contar que Paulo Autuori, coordenador de futebol no Cruzeiro, está cotado para virar um diretor técnico do Vasco. Ao lado do Pedro Martins, ele chegaria para ocupar o cargo que era até outro dia de Abel Braga. Se a 777 não pagar os 270 milhões em setembro, perde sua cota de por R$ 1.000? Sério? Que negociação, hein? Cara, eu acho que não é R$ 1.000, eu acho que é R$ 1. Ou seria 1.000? Eu vou pesquisar. Vou pesquisar. Mas ontem a pessoa com quem eu conversei lá na feira falou de R$ 1, mas pode ser que a pessoa esteja enganada, né? É a Fernanda, que tem informações, está falando. Vai. 777 Vasco perda contrato. É mil, Fê? Vai. Ó, aos dirigentes vascaínos, a 777 alegou devolução. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, que isso aqui é importante, né? Vasco pode recuperar parte das ações da 777 caso não deposite aporte, entenda. Vamos lá. O termo de compromisso assinado. Assim, a empresa tem até, esse acordo prevê 30 dias, o que acontece após essa data, para integralizar os 51% restantes. Caso o investidor não pague no prazo e condições estabelecidas, o Vasco pode exercer seu bônus de subscrição, diluindo a participação do investidor até o montante necessário para que esse passe a ter participação proporcional regularizada. Cadê, meu? Não achei, tá? Vou mandar mensagem. Deixa eu mandar uma mensagem para o Edmundo. Edmundo, boa noite. Tudo em ordem por aí? Você sabe quanto o Vasco precisa pagar para recuperar a SAF da 777 se ela não cumprir com os pagamentos? Mandei aqui, tá? A Fernanda encontrou já. O prazo venceu, a cláusula vendidas, e o Vasco pode recuperar as ações da SAF vendidas ao grupo americano por R$ 1.000, um valor simbólico. Então a Fernanda tinha razão, assim como também o nosso amigo. O Vasco encara o Criciúma nesse sábado em São Januário. Pedrosa, você tem novidades para esse confronto? Do time e também de falar do novo diretor de futebol. Quem é? Pode falar. Já pode agora. Falar? Hoje a gente tava com tanta saudade de você que a gente nem fez VT. A gente quer escutar. Tá bom, vamos lá. Então, como a gente trouxe aí durante a semana, havia possibilidade do Ryan começar essa partida contra o Criciúma como titular. Essa possibilidade realmente é grande dele começar na vaga do Rossi. O Hugo Moura, que entrou muito bem no jogo do Maracanã contra o Fluminense, ele também deve ser o titular ao lado do Sforza. E essa é a principal mudança do meio para frente. Do meio para trás, lembrando que o Medel voltou do Chile e aí ele é um jogador muito importante, é o capitão da equipe, também deve entrar nesse time titular. Então acredito eu que o time titular do Vasco deva ser Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton. Sforza, Hugo Moura, Galdames. Na esquerda, o David, no ataque Verratti e na direita o Ryan. O Paí ainda não tem a certeza se vai ser relacionado ou não, mas se for relacionado, vai para o banco de reservas. Um bom time. Bom time do Vasco, né? Não, bom time. Não fala de novo. Meu medo é o Criciúma. Porque o Vasco contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra o Fluminense é um leão. Pega time de menor expressão, meu Deus do céu. Mas espero que a atenção esteja lá no Não, mas esse jogo é em São Januário. São Januário, Vasco... Ingressos esgotados, inclusive. Mas quando que não é aqui no ingresso? Não, sempre é. Eu queria saber se tem algum dia que não tem ingresso. Eu acho ingresso. São Januário uma das principais armas do Vasco em qualquer momento. Seja um momento bom, seja um momento ruim. Jogar em São Januário... Isso já ficou bem nítido, né? Até para quem não acompanha tanto o Vasco,
o tempo que São Januário ficou fechado, né? O que aconteceu com o Vasco da Gama, quem levou o Vasco de volta para a Série A foi recentemente a gente Vasco. recebeu, se eu não me engano, foi o Sérgio Rafael, zagueiro do Nova Iguaçu, que falou Sim. isso. Que ele comemorou, entre aspas, pelo jogo ser no Maracanã, não sei, em São Januário. Ô, Pedrosa, a gente noticiou ontem, você não estava aqui, o Pedro Martins deixou o Cruzeiro e é o novo diretor executivo do Vasco. Em 2022, pela Raposa, ele montou o time que conquistou a Série B e subiu para a Elite, onde se classificou para a Sul-Americana. É um bom nome, Pedrosa? Antes de falar do bom nome, a gente traz informação aqui do porquê o Vasco da Gama contratou o Pedro Martins. Aí eu consegui apurar o seguinte: ele é reconhecido na condução saudável de harmonia do grupo, estabelecendo metas e cobrando, responsável também pelo projeto esportivo do Atlético Paranaense e da remodelação de competições da Federação Paulista de Futebol, além do próprio Cruzeiro. É um cara que eles chamam de low profile, ou seja, ele nunca vai querer aparecer mais do que a instituição. Então, por isso que o Vasco também estava buscando esse perfil, por tudo que aconteceu com o Alexandre Matos. É um cara que conduziu sua carreira em foco de desenvolvimento de projetos esportivos sustentáveis e integrados. E, além disso, só no Cruzeiro ele gastou 200 milhões de reais a menos do que o Vasco da Gama e teve um sucesso esportivo, se classificando para a Sul-Americana melhor. O Cruzeiro, apesar de também ser SAF, ele tem um poder financeiro de investimento menor do que o do Vasco da Gama. Era uma outra realidade do Ronaldo. Na 777, a gente viu aqui, a gente brincou muitas vezes aqui, o Vasco é rico, não sei o quê. O Vasco, desde que a 777 chegou, gastou mais de 250 milhões de reais em jogador. Isso é orçamento de time rico mesmo. Como nessa temporada, o Vasco é um dos 3 que mais gastou no Brasil, mais de 130 milhões de reais. Então, o Pedro Martins, não só pela sua expertise no futebol, mas também porque ele hoje vai ter mais investimento, ele vai ter mais poder financeiro para poder fazer o mercado. Então é isso que o Vasco espera na janela do meio do ano. Um profissional que possa trabalhar junto com a comissão técnica em consenso, coisa que não aconteceu no diretor passado. Vamos olhar o outro lado da tabela? Coloca aí na tela. O Vasco vai sair dessa parte da tabela agora, Pedrosa? Vamos ver. Eu espero que sim, eu espero que sim. Gente, é muito início, né? Tá muito início. É isso aí. Tá tudo muito emboladinho aqui. O Palmeiras está em 11º com 4 pontos, mesmo ponto que o Cruzeiro, que é o 12º, o Juventude, que é o 13º. O São Paulo em 14º com 3 pontos, o Vascão aí em 15º também com 3 pontos. E o Criciúma, que vai pegar o Vasco da Gama em 16º com 2 pontinhos, mais do que um confronto direto, né, Pedrosa? Eu acho que é um confronto direto sim, cara. Pelo determinado momento da tabela, eu não vejo por que não encarar dessa forma. Tem que fazer pontuação sim. O Vasco e o medo do Vascaíno é sempre a questão da zona do rebaixamento, por tudo que aconteceu nos últimos anos. Merece chegar a 6 pontos. O principal do Vasco é sempre pontuar em casa, sempre vencer em casa e tentar buscar um ponto fora. Esse é o campeonato do Vasco. Não adianta eu chegar aqui pro torcedor e falar que o Vasco vai para a Libertadores, porque não é verdade. Isso não vai acontecer. Agora, o torcedor vascaíno, ele merece um campeonato tranquilo. Eu acredito nessa comissão técnica para deixar um Vasco ali entre 12º e a 8ª colocação, pelo menos durante o Campeonato Brasileiro inteiro, ou até mesmo até a janela do meio do ano, que aí você pode trazer 2, 3 reforços e que te possibilita a buscar novas posições lá na frente. Agora, esse campeonato também vai ficar muito apertado. No ano passado a gente teve um campeonato, o Botafogo descolou, né, em algum momento ali, e depois a briga volta novamente, mas tirando o Botafogo, o negócio era intenso, né, não só no meio tabela, como brigando pelo G4, como a briga do rebaixamento. A gente viu uma briga de rebaixamento no ano passado, em que o Vasco ficou 20 minutos na Série B. Sim. E por um gol ali volta para a Série A. Foi uma coisa louca. Um Corinthians que brigou até a penúltima, foi até a penúltima, né? Foi. O Corinthians e o Cruzeiro. E depois acabam arrumando uma vaguinha na Bahia Sul-Americana. brigou. O Bahia brigou. Agora, vai ser, eu acho que esse campeonato, Vene, de novo, vai ser bem apertadinho. Pelo que a gente está acompanhando. Olha o calibre dos times, porque gente. estamos falando de um campeonato que começa, sei lá, na Páscoa e termina no Natal, né? É muita coisa. E eu vou lembrar aqui, eu falei que alguns minutos atrás, a Copa América vai ser super decisiva para o Campeonato Brasileiro. Estamos falando de 9 rodadas que vários clubes não vão poder contar com seus principais atletas. Para mim, aí a gente vai ter uma definição depois dessa Copa América do que cada time vai brigar. Agora, tem alguns clubes, vou ser bem sincero, o Corinthians, eu tenho assistido aos jogos do Corinthians, inclusive tem passado na telinha do SBT na Copa Sul-Americana. É um time que, embora tenha investido muito, mas na minha opinião investiu mal e vai brigar lá embaixo na tabela, se não mudar o ambiente. A gente vê um Cássio, que é considerado o maior ídolo da história do Corinthians, falando, dando entrevista que se quiser ele pega as coisas e vai embora.
Então, assim, é um time que, embora seja muito grande, mas se não mudar, vai brigar. Fora a gestão, Vene. Fora a gestão. A gestão do Corinthians desde o início do ano é uma gestão vergonhosa, com quebra de contrato, com palavra não dada, palavra dada, aí contrata fulano, contrata ciclano, aí troca diretoria de futebol. Isso tudo, você pode ter certeza, interfere no campo. Interfere. Se eu tivesse que arriscar, por exemplo, na parte de cima, um time que vai brigar pelo título, seria o Atlético Paranaense hoje. Esse time, pra mim, aí vai surpreender muita gente. E sextou, e eu não sei mais se é surpreender. Não sei se é surpreender, mas acho que não é porque mais. pouca gente bota o Atlético Paranaense brigando nas cabeças. Mas é uma ali. questão até de... aquele eixo do Sudeste, aquela questão ali, a gente às vezes fica com uma resistência, ou a gente acaba não olhando. Quando eu falo a gente, eu falo a imprensa como um todo, né? Para times que vem investindo muito. E a gente tem dois aí no Brasil, um há muito tempo com o Atlético Paranaense e outro que é o Fortaleza, que também já está bem organizadinho e está sempre brigando. É isso aí, minha rapaziada vascaína, mais uma vez, né? O Vasco pelo Campeonato Brasileiro, jogando em São Januário lotado, vai enfrentar a equipe do Criciúma. Confronto direto aí, né? Podemos dizer assim, né? Já que os dois estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco, né? Que busca aí recuperação após 2 derrotas, né? Uma para o Bragantino e a outra para o Fluminense. Então o Vasco busca aí a recuperação do Campeonato Brasileiro dentro de São Januário, aonde foi a primeira vitória do Vasco no campeonato, né? Logo na estreia contra o Grêmio. Então o Vasco busca aí sua recuperação no campeonato diante do Criciúma, né? Em São Januário, e acredito que o Vasco, com a força da sua torcida dentro de São Januário, vai fazer valer a sua força e vencer esse jogo e dar aí um passo importante à recuperação no campeonato, né? Um campeonato difícil como esse, é importante demais somar pontos dentro de casa, já que o Vasco nas 2 derrotas foi fora de casa, né? E agora o Vasco tem aí o jogo como mandante e o Vasco tem que se recuperar vencendo, né? Não pode dar brechas a sofrer um empate ou uma derrota, né? Que seria doloroso demais se o Vasco perder para o Criciúma. Então deixa aí o seu palpite, né? Do resultado da partida, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações e deixa aquele like aí também para estar fortalecendo o canal.